Tudo bem, galera? E aí, como vocês estão? Nós estamos aqui no 29º dia de O Desafio de Amar. Bora? A motivação do amor. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens. Efésios 6, 7. Tem uma outra passagem que é muito conhecida, muito parecida com essa, que é Colossenses 3, 23. Que foi uma palavra que o Senhor me deu quando Ele falou pra mim, né, que era pra eu fazer, sempre como se fosse para Ele. Ele falou assim pra mim: Jéssica, vai lá e lê Colossenses 3, 23. Eu li, e aí ele pegou e falou assim: tudo o que você fizer, exatamente tudo, desde o seu levantar, ao cozinhar, ao lavar uma roupa, passar uma peça de roupa para o seu marido, seja para quem for, faça como se estivesse fazendo para mim. E por muitas vezes, quando eu achava uma humilhação, quando eu achava que eu não merecia, quando eu achava que era um desaforo, quando eu achava muita coisa, eu falava: não, eu estou fazendo como para Jesus e não como para quem quer que seja. Então, pega essa chave. Não é preciso ter muita experiência para descobrir que o seu cônjuge nem sempre irá lhe motivar. O meu marido não me motiva a estar aqui, só para vocês saberem. Eu faço um trabalho também como digital influencer no meu Instagram e eu não tenho motivação de ninguém, muito menos do meu cônjuge. Exceto a minha mãe, que ela vai ver esse vídeo aqui, com certeza, que ela sempre falou que eu falaria para as pessoas e eu sempre disse que ela estava doida, que eu nunca gostei de falar com pessoas e para pessoas. E hoje eu estou aqui e milhares de pessoas vão assistir e encaminhar esse vídeo para outras pessoas. E é uma coisa muito louca. E o meu filho também me encoraja no dia a dia. Ele fala que eu tenho uma voz bonita, ele fala que eu falo bem. Meu filho tem 11 anos, mas o meu marido não. Ele fala: amor, legal você falar de Jesus, mas não é uma coisa que vai, tô com você e tal. E não espere, viu? Não espere motivação de ninguém. Seja você a sua motivação. Teve um dia que eu falei assim pra Jesus: então, mas eu não sei falar, igual Jeremias, né? Igual Moisés. Não, mas eu não sei, manda outro em meu lugar. E o Senhor falou pra mim: não, eu preciso da história que tá aí dentro de você. Eu preciso do tom da tua voz, eu preciso da tua personalidade, eu preciso de você. Eu só fiz uma de você. E eu preciso, a mensagem que queima dentro de você não queime mais ninguém. Eu preciso que você vá lá e fale. E eu vim por obediência ao Senhor, por amor ao Pai mesmo, não porque eu sempre quis ser famosa, nunca quis, não porque eu sempre quis alguma coisa, chamar atenção, odeio, sempre odiei chamar atenção, ser o centro das atenções, e hoje eu me coloco como centro das atenções, né, porque todo mundo para ali pra ouvir a mensagem que eu tô trazendo. Enfim, sem mais delongas, na realidade, muitas vezes ele irá lhe desmotivar, com mais frequência do que você gostaria. Parecerá difícil encontrar inspiração para demonstrar amor. Talvez ele nem receba o seu amor quando você tentar expressá-lo. Essa é simplesmente a natureza da vida, mesmo em casamentos saudáveis. Porém, apesar dos temperamentos e emoções criarem motivações oscilantes, certamente o amor permanecerá no mesmo lugar o tempo inteiro. Quando Deus é a sua razão de amar, a sua habilidade para amar é garantida. Isso acontece porque o amor vem dele. Pense dessa maneira. Quando você era criança, seus pais certamente estabeleceram regras para você seguir. Você tinha hora para dormir, seu quarto tinha que ser mantido limpo, seu dever de casa precisava ser feito antes de você ir brincar. Se você for igual à maioria das outras pessoas, você se acostumava com essas regras à medida que as obedecia. E provavelmente você não as obedeceria de modo algum se não fosse motivado pelas imposições que, uma vez desrespeitadas, lhe trariam consequências sérias. Mas se você se encontrou com Cristo ao longo do caminho ou recebeu qualquer tipo de ensinamento bíblico, você provavelmente foi exposto a essa ideia. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3, 20. Se você acreditou nisso de todo o coração, certamente você entendeu que não daria satisfação aos seus pais para sempre. Isso não representa mais uma batalha de vontades entre você e uma figura de autoridade de carne e osso. Era assim entre você e Deus. Sua mãe e seu pai eram apenas os intermediários. Como se constata posteriormente, contudo, o relacionamento entre pais e filhos não é a única coisa aprimorada pelo fato de Deus ser a sua motivação principal.
Considere as seguintes áreas onde agradar a Deus deve ser o seu alvo. Trabalho. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3:23. Eu não sabia que essa passagem ia estar aqui. Realmente o Senhor me fez lembrar dessa passagem no começo na hora que eu comecei a ler, o Senhor me trouxe à memória essa fase da minha vida. E eu não imaginei que ela estaria escrito aqui. O Senhor é fiel e Ele não nos deixa confundido. Serviço. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo somente à vista como para agradar aos homens, mas em toda a singeleza de coração, temendo ao Senhor. Colossenses 3:22. Tudo quando fizerdes, fazei de coração, como para o Senhor, e não aos homens, sabendo de que do Senhor recebereis a recompensa, a herança. Servi a Cristo o Senhor. Colossenses 3, do 23 ao 25. Até o casamento, vós mulheres, sede submissas a vossos maridos como convém no Senhor. Colossenses 3,18. Vós, maridos, amai a vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios 5:25. Só abrindo um parênteses aqui, parece que ser submissa é ser besta, né? A gente aprende aí ao longo da vida que ser submissa é falar amém para tudo que o marido fala, e não é assim. Não é muito bem assim que acontece. Eu acho que, na verdade, o mandamento para o marido é muito mais difícil do que para a mulher, porque aqui diz que os maridos devem amar as mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ou seja, você, homem, deve querer morrer pela sua esposa. Se você não tem esse sentimento de querer morrer por ela todos os dias, seja morrer a tua carne, morrer a tua preguiça de ir trabalhar, morrer o teu ego, tudo, a sua esposa, ela não vai ter nenhum problema em se submeter a alguém que ela tá vendo que dá vida por ela. Nós somos muito emoção e nós conseguimos compreender se o meu marido, ele faz de tudo para dar o melhor para mim em todos os aspectos e âmbitos da minha vida. Então, homens, vigia, porque o mandamento de vocês é muito mais difícil. E só para vocês saberem, os homens, quando vocês estão brigados com as suas mulheres, o Senhor não ouve a oração de vocês. Depois eu vou deixar aqui na descrição o versículo, tá? O amor que é exigido por você no casamento não depende da gentileza ou conveniência do seu cônjuge. O amor entre o marido e a esposa deve ter um objetivo principal: honrar ao Senhor com devoção e sinceridade. O fato de que esse processo abençoa o nosso amado é simplesmente um benefício adicional maravilhoso. Essa mudança de foco e perspectiva é crucial para um cristão. Ser capaz de acordar, sabendo que Deus é a nossa fonte e provisão, não somente das suas necessidades, mas também das necessidades do seu cônjuge, muda totalmente a razão de interagir com ele. Não é mais essa pessoa imperfeita que decide quanto amor você demonstrará, mas sim este Deus totalmente perfeito que pode usar até mesmo uma pessoa imperfeita como você para derramar a bênção do amor em outra pessoa. O relacionamento com a sua esposa tem se tornado cada dia mais difícil? Você está perdendo a paciência com a capacidade dela de sempre discordar de você? Ela não para de fazer isso nem por um instante? Não negue seu amor só porque ela pensa diferente de você. Ame-a como o Senhor a ama. Seu marido está se afastando de você, não compartilhando seus pensamentos e aparentemente mergulhado em algo que não quer compartilhar? Você se sente ofendida pela indisposição dele de se abrir? Você já está cansada do modo tão breve como ele te trata e de maneira como ele atende às necessidades das crianças, deixando às vezes a desejar? Não reaja com uma dose dupla de silêncio e desatenção. Ame-o assim mesmo como ao Senhor. O amor motivado por pura obrigação não permanece por muito tempo, e o amor motivado somente por condições favoráveis nunca será a garantia de oxigênio suficiente para manter-se respirando. Somente o amor ofertado a Deus, devolvido a Ele em gratidão por tudo que tem feito, é capaz de se manter quando todas as outras razões perderem a capacidade de nos estimular. Aqueles que se sentem bem com casamentos medíocres podem deixar o seu amor para arriscar esperar o melhor. Mas se você assume o compromisso de dar o seu melhor, o seu
de dar o melhor ao seu cônjuge, o melhor amor possível, você precisa buscar a maior motivação do amor. O amor que tem a Deus como foco principal é ilimitado no que se refere ao nível que pode atingir. Desafio de hoje: antes de ver o seu cônjuge hoje, ore por ele e por suas necessidades. Diga eu te amo, sendo fácil para você ou não. Então expresse amor de maneira sensível. Volte a Deus em oração mais uma vez, agradecendo a Ele por lhe ter dado o privilégio de amar essa pessoa tão especial e incondicionalmente, assim como Ele ama vocês dois. Anote quando o desafio estiver completo. Como essa mudança de motivação afeta seu relacionamento e suas motivações? O que isso lhe inspira a fazer? O que isso lhe inspira a deixar de fazer? Josué 24:15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso é uma promessa para minha e para sua vida. Vamos orar? Paizinho querido, Pai amado, o Senhor é tão bom, Jesus, que nos ensina a como amar. Que hoje, Pai, nós possamos amar incondicionalmente como o Senhor nos ama. Não só o nosso cônjuge, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós não venhamos olhar para elas com olhos religiosos, assim como os escribas e os fariseus, que estavam sempre preocupados com as leis e se eles estavam quebrando regras ou não. E eles estavam tão focados nisso que eles não conseguiam ver os milagres que Jesus fazia. A todo tempo, Pai, eles eram os que representavam, né? Os religiosos que representavam Deus naquela época. E Jesus, ele veio para quebrar todos os paradigmas. E que a partir de agora o Senhor coloque uma inconformidade no nosso coração, para que nós venhamos fazer a diferença na nossa geração, a diferença na nossa família, a diferença na nossa casa, a diferença, Senhor, na rua onde moramos, no bairro onde moramos, na cidade, no estado, no país, Senhor, ao redor desse mundo e nas nações. Pai, nós servimos um Deus de pessoas e não de religião. Então que toda religião, que toda doutrina hoje, Pai, imposta por homens, sejam hoje, Pai, desmascaradas na nossa vida, em nome de Jesus. Que nós não venhamos ter olhares religiosos para nos importarmos, Senhor, com vestimentas, nos importarmos, Senhor, com nada do que tem acontecido no exterior, mas que nós possamos amar, Senhor, e entender o que se passa dentro do interior de cada pessoa, assim como Jesus foi. Nós precisamos ser parecidos contigo, Jesus, mas nós não conseguimos sermos parecidos contigo, Senhor, sem nos conectarmos à fonte todos os dias. Oh, Paizinho querido, nos ensina a ser igual a Ti. Eu sei que nós vamos errar ao longo do caminho, nós vamos fazer o que não era para fazer, nós vamos agir de forma errada, nós vamos criticar as pessoas quando não deveria criticar, mas que hoje haja um arrependimento no nosso coração e um desejo incansável, Senhor, uma sede, Deus, inesgotável de nos conectarmos à Tua fonte, que é uma fonte de água viva, que limpa, que liberta, que sara, que cura, que restaura. Nos ensina a ser parecidos contigo, Jesus. E que ao invés de trazermos as pessoas para o Teu reino, a gente não venha mais afastar elas com o nosso olhar religioso e crítico, sempre presos a saias nos pés, a cabelos que não podemos cortar. Eu não estou aqui, Jesus, falando que isso é certo e que é errado, mas isso não pode vir em primeiro lugar do que uma vida, uma alma, porque o único mandamento que o Senhor deixou é amar as pessoas, amar o Senhor sobre todas as coisas. Então o nosso amor pelo Senhor tem que ser acima da saia no pé. O nosso amor por você tem que ser acima, Deus, de uma unha que não se pode pintar, um colar que não se pode colocar. O nosso amor por você, Jesus, e pelas pessoas, eles precisam, Senhor, transpassar o nosso ser, para que nós possamos enxergar qual é a dor do outro, quais são os problemas do outro. Nos ensina a amar, Jesus, hoje.
Em nome de Jesus, Pai. Eu te amo, Jesus. Amém, amém, amém. Beijo!